Olá a todos, nós vamos fazer agora a correção da nossa P1 de cálculo 3, tá ok? Bom, a primeira questão dizia assim, calcule caso exista ou mostre que não existe pelo método dos dois caminhos. Então, era para calcular esse limite aí ou mostrar que ele não existe. Então, se a gente tentar aqui o caminho T0, o limite a gente já vê que dá zero, né? Porque substituindo o y por zero lá em cima, o y é um fator, então tudo vezes zero dá zero. Então, caminho T0 dá zero. Agora, se a gente encontrar um outro caminho que não dá zero, a gente confirma aí que esse limite não existe. E tem um caminho que é o t quadrado t, substituindo lá, ó, x por t quadrado e y por t, vai ficar ali t ao cubo, dentro do parênteses t menos t quadrado menos t, e lá embaixo, substituindo x por t quadrado, fica t à oitava, e mais t à quarta. E aí, colocando t à quarta em evidência lá em cima e lá embaixo também, a gente vai ficar com o limite, quando t tende a zero, de t menos 1 sobre t quadrado mais 1. E isso dá menos 1. Então, como o limite por um caminho dá zero e por outro caminho dá menos 1, então esse limite não existe. Questão 2 era dada uma fórmula. Essa fórmula ela dá a área da superfície do corpo de uma pessoa em metros quadrados, e essa área ela depende de duas variáveis aí, que é o W e o H. O W é o peso em quilogramas, na verdade é a massa, né? E a altura H em centímetros. E aí pede para a gente a taxa de variação dessa área da superfície do corpo em relação ao peso da pessoa, quer dizer, quanto muda a área, né, a área em metros quadrados, em relação à variação do peso. Né? Isso quando a pessoa pesa 65 kg e tem 1,60 m de altura. Quer dizer, então a função num determinado ponto, ela tem uma derivada parcial, né? Em outro ponto é outra taxa de variação. Então ele quer saber a taxa de variação num determinado ponto, que é o 65 e o 160, que é 160 centímetros de altura. Então o que ele está pedindo aqui para a gente é simplesmente calcule a derivada parcial dessa função em relação a w, é só isso. Então a função é essa, a derivada em relação a w, então a gente vai fazer ali 0,01 vezes 0,25, que é 0,0025, aí 0,25 menos 1, menos 0,75, e o h vezes 0,75 é o que a gente trata como constante, fica lá, está multiplicando, né? E aí, substituindo o h por 65, não, desculpa, o w por 65 e o h por 160, aí é só digitar lá na calculadora, e aí vai dar esse resultado aí, a taxa de variação é 0,004913, ou aproximadamente 0,005, ou 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados por quilograma. A questão 3, o que ela dizia? Ela pedia para a gente descobrir como é que a corrente varia, quer dizer, ela quer que a gente calcule o DI dt, né? Como a corrente está variando no instante em que você tem esses valores aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Esse dv dt é dado, né? Ó, dv dt é dado. Del v, del i, então a derivada aqui de v em relação a i é r, que também é dado. O di dt é o que a gente quer saber. O del v, del r é a derivada do v em relação a r, é i, que também é dado. O valor da corrente aqui, 0,04 ampere. E dr dt é dado aqui, 0,5. Então, vamos lá. Bom, é dado aqui V igual a I vezes R, já é dado aqui a fórmula da regra da cadeia e pede para a gente descobrir o DI dt. Então, o dV dt é dado, o del V, del I, derivando aqui é R, que é dado, é 600, o DI dt não sabemos, o del V, del R aqui, del V, del R é I,
e o I vale 0,04 e por fim o dr/dt é dado aqui, é 0,5. Então, substituindo esses quatro valores, a gente vai ficar com essa incógnita, que é o di dt. Substituindo lá os valores, bastava fazer isso, né? Então aqui eu multipliquei, coloquei do lado de lá, que dá menos 0,03. Então o di dt é menos 0,03 sobre 600. Isso dá menos 5 vezes 10 a menos 5, ou 0,00005 amperes por segundo. A questão 4 é para calcular a derivada direcional dessa função nesse ponto na direção desse vetor. Então, calculando aí as derivadas parciais, o fx é 2y, no ponto 5, 5, 2 vezes 5, 10. O fy, 2x menos 6y, trocando aí o x e o y por 5, fica 10 menos 30 menos 20. Esse é o gradiente, 10 menos 20. O vetor é 4, 3, a gente sabe que o módulo dele é 5, né? Então, o vetor unitário, na direção e sentido desse, é 4 quintos, né? E 3 quintos. Então, a derivada direcional é o vetor gradiente escalar com o vetor unitário, e aí isso vai dar 40 dividido por 5 é 8, menos 60 dividido por 5 é menos 12, 8 menos 12 menos 4 é o valor dessa derivada. O 5 pede para a gente calcular uma derivada direcional, mas ele já dá outras. Então ele diz que a derivada direcional, a derivada nesse ponto, na direção desse vetor dá tanto, na direção de outro vetor dá tanto. Qual é a derivada na direção de um terceiro vetor? Então, a derivada direcional é o produto escalar do gradiente pelo vetor unitário. Bom, aqui é dado que a derivada na direção de i mais j, que é o vetor 1, 1, é 2 raiz de 2. Então, a derivada é 2 raiz de 2, aqui está o gradiente, e aqui está o vetor unitário, porque o vetor 1 não é unitário, o módulo dele é raiz de 2, então dividir tudo por raiz de 2. Então, isso aqui fica fx sobre raiz de 2, mais fy sobre raiz de 2, ou fx mais fy sobre raiz de 2. Então, o raiz de 2 do lado de lá fica 2, né? 2 vezes 2, 4, então fx mais fy é igual a 4. Agora vamos usar outra informação. Na direção do vetor menos 2j, que é o 0 menos 2, o 0 menos 2 tem módulo 2. Então, dividindo tudo por 2, fica 0 menos 1, o vetor unitário na direção e sentido dele. Aqui está o vetor gradiente e a derivada dá menos 3. Fazendo fx vezes 0 dá 0, fy vezes menos 1 menos fy dá menos 3, então o fy é 3. E como fx mais fy é 4, então fx é 1. Logo, o gradiente tem coordenadas 1 e 3. Então, a gente sabe o gradiente, 1 e 3, e a gente quer saber a derivada de f na direção de menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 tem módulo 5, né? Então, dividindo tudo por raiz de 5, a gente vai ter menos 1 sobre raiz de 5, menos 6 sobre raiz de 5, dá menos 7 sobre raiz de 5, é a derivada, a derivada direcional de f na direção desse vetor, claro, no ponto 1, 2. Agora, nessa questão 6, a gente tem aí a relação entre R e R1 e R2, que é dado, né? E quer saber aqui, quer que a gente use diferenciais, né, para determinar a variação aproximada de R. Então, para isso, vamos escrever R na forma explícita, R mesmo, não 1 sobre R, né? Bom, o que a gente vai fazer é usar diferenciais. Então, a gente vai usar essa fórmula do diferencial, que é o dr, é o del R, del R1, dr1, del R, del R2, dr2. Essa a gente já conhece. Então, 1 sobre R é igual a isso. Então, fazendo aqui um MMC, R1 vezes R2, né? E aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar R2 mais R1, ou R1 mais R2. E aí, virando aqui o denominador trocando com o numerador dos dois lados, vai ficar assim, R1, R2 sobre R1 mais R2. Então, com isso, a gente tem que calcular essas duas derivadas, né? Então, del R, del R1, vamos lá. U' seria R2 vezes V, menos U, que é R1, R2, vezes V', derivada é 1, sobre V ao quadrado.
Então, R2 vezes R1 menos R1 vezes R2 dá zero, fica só R2 ao quadrado sobre R1 mais R2 ao quadrado. R2 e R1 são dados, 20 para o R1 e 25 para o R2, é só substituir, achamos essa derivada que dá 0,309. O del R, del R2 é igual o del R, del R1, só que aqui em vez de aparecer R2, vai aparecer R1, mesma coisa, substitui pelos valores lá, e encontramos que essa derivada é 0,198. E aí pronto, o dr é 0,309 vezes o dr1. O dr1, o R1 vai de 20 para 20,1, então é 0,1. E o dr2 é menos 0,1, né? Vai de 25 para 24,9. Então, só fazer a continha aí, dá 0,011. É a variação aproximada de R. Questão 7, determina os pontos críticos. Então, a gente calcula lá o fx, que é 3x² menos 2y, ele tem que dar zero. Eu isolei aqui o y, então ficou 3 meios de x². O fy também tem que dar zero, então ficamos com essa equação. Eu vou substituir o valor de y aqui, então no y eu vou colocar 3 meios de x², tá? Então isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9, 9 sobre 4, vezes menos 3, então menos 3 vezes 9, menos 27, sobre 4, aqui x², menos 2x igual a zero. Então, colocando o x em evidência aqui, a gente vai ficar com isso. E aí, nesse produto, como ele dá zero, então ou o x é zero, ou esse menos 27 quartos de x ao cubo menos 2 é igual a zero. Bom, se o x é zero, voltando aqui em qualquer uma das equações, o y dá zero. Então, já achamos um ponto crítico, que é o 0, 0. Agora, se isso aqui é igual a zero, então, isolando aqui o x, eu vou passar o 2 aqui, ó, 2 vezes 4, 8, e dividir por menos 27. Então, x ao cubo é menos 8 sobre 27, então o x é menos 2/3, né? 8. A raiz cúbica de 8 é 2, a raiz cúbica de 27 é 3. Então, o x é menos 2/3, como o y é isso aqui, 3 meios de x², eu vou substituir o x por menos 2/3, menos 2/3 ao quadrado dá 4/9, e aí o y dá 2/3, tá? Bom, então nós temos um outro ponto crítico, menos 2/3 e 2/3, tá? Então, vamos guardar aqui, ó. Esse é um ponto crítico, esse é um ponto crítico. Vamos calcular agora aquele determinante, ó. O fxx é 6x, como x é zero, dá zero. O fxy é menos 2, o fyx é menos 2, e o fyy é menos 6y, como o y é zero, dá zero. Calculando aqui o determinante, dá menos 4, determinante negativo, 0, 0, é um ponto de Cella. E agora, para esse ponto, o fxx é 6x, 6 vezes 12 dividido por 3 dá 4, menos 4, menos 2, menos 2, e aqui dá menos 6y, como y é 2/3, também dá menos 4. Então, esse determinante dá 16, menos 4 dá 12, ele é positivo. Como o fxx é negativo, então nós temos aí concavidade para baixo, logo esse ponto é um ponto de máximo local. Bom, e o último problema, quais as dimensões de uma caixa retangular sem tampa, com o volume dado de 500 e a área da superfície tem que ser mínima. Bom, então tá aí a caixa, chamei de XYZ as dimensões, XYZ é igual a 500, que é o volume, é dado, né? E a área da superfície toda da caixa é XY, que é o chão, mais 2 vezes XZ, que é essa parede da frente e a parede lá do fundo, e 2 vezes YZ, que é essa paredinha e mais a parede daqui do lado, né? Então aqui não tem o 2 porque a caixa não tem tampa, é só 1, né? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, vou isolar o Z, se a gente isolar o Z, dá 500 sobre XY, e vou colocar aqui, ó. Então, XY mais... Coloquei 2x mais 2y aqui dentro e o z em evidência. E aí, no lugar do z, 500 sobre xy. Aí, fazendo a distributiva aqui, ó, 500 vezes 2 dá 1000, x sobre xy fica 1 sobre y. E a mesma coisa na última aqui. Então, a área xy mais 1000 sobre y mais 1000 sobre x. Essa área que a gente quer que seja mínima. Então, vamos derivar.
A derivada em relação a x é y, aqui dá zero e aqui dá menos 1000 sobre x quadrado. Então, y é igual a 1000 sobre x quadrado. A diferença, a derivada em relação a y é x menos 1000 sobre y quadrado. Vou trocar aqui o y por 1000 sobre x ao quadrado, então aqui vai ficar 1000 ao quadrado sobre x à quarta, fazendo aqui as operações, o x à quarta vem para cima e o 1000 ao quadrado vem para baixo. Então, x à quarta em cima, 1000 ao quadrado embaixo, como tem 1000 em cima, cancela, fica só 1000 embaixo. E aqui o menos eu já deixei do lado direito aí do igual, tá? Então ficou x igual a x à quarta sobre 1000. Como x não pode ser zero, então a gente pode cortar ele aqui, aqui fica 1, aqui fica x ao cubo. Então x ao cubo igual a 1000, x é 10. Bom, aí a gente acha o y é 1000 sobre x quadrado. Então 1000 sobre 10 ao quadrado, 1000 sobre 100 é 10 também. E por fim o z é 500 dividido por x vezes y, x é 10, y é 10, então fica 500 dividido por 100, então z é igual a 5 centímetros, essas são as dimensões para que a caixa tenha 500 centímetros cúbicos de volume e a área da superfície mínima, tá ok? Valeu, até a próxima.